Olá, muito boa noite. Segunda-feira, dia 26 de dezembro, e última semana deste ano de 2016. As expectativas para 2017 são muito grandes, apesar de que o sentimento é de que só no segundo semestre de 2017, dizem aqueles estudiosos, aqueles que começam já a fazer algumas projeções, parece que só no segundo semestre de 2017 que as coisas deverão começar a tomar algum jeitinho de melhor. Enquanto isso, no feriado não era nem feriado, no final de semana de Natal, não podia ser diferente, né? O ano inteiro foi assim, os últimos anos têm sido assim, não seria no final de semana de Natal que a coisa ia mudar. Quase 5.000 veículos foram multados no final de semana e um bom número dessas infrações foi por embriaguez no volante. Não muda nada, como diria assim no popular, desculpa começar o programa dizendo isso, mudam as moscas só, né? Porque o conteúdo é o mesmo. Nenê, bronzeadíssimo, como é que foi a tua vagabundagem nessa última semana? Foi a palavra que tu usaste agora há pouco. A mais apropriada possível, que bom, sabia? Que maravilha. Bom? Gente, eu não fazia ideia como era bom ser vagabundo. Uma semana de vagabundagem, Chicão, você vai gostar. Não dá pra pegar gosto pela coisa, Você vai gostar. Né? Olha, não, mas como a Magda disse, esse tipo de maldade a gente aprende rapidinho. 24 horas são suficientes, 12 horas é o suficiente. A gente aprende rapidinho. Criança aprende só coisa ruim, né? Não ligeirinho. Naquela bela cidade chamada Recife. Sabe? A criança aprende. Aqui, ó. É verdade, a gente aprende, as coisas do mal a gente aprende muito rápido. Mas foi... Vamos recapitular, onde você estava? Mal. Férias é do bem, pelo amor de Deus. Todo mundo precisa de férias. Não, relaxar, férias é legal. Parar de falar um pouquinho. Tu conseguiu? Fiquei quieto. Não. Você apenas tirou uns dias para descansar. Isso. Não era milagre, não nasceu Jesus de novo, nem um outro serzinho, não. Tu só tirou uma semana para descansar. Isso, mas eu vou contar para vocês, eu fiquei quieto, sério. Por quê? Porque a tua família fala mais que tu. É. Ah, bom. Então tá explicado. Eu adorei. Recife é uma cidade... Recife está muito maior que Porto Alegre, né? Recife tem mais de 3 milhões de habitantes. E é uma cidade que cresceu bastante, cresceu de uma forma não planejada também, mas se tornou gigantesca. A Grande Recife hoje, que inclui Jaboatão dos Guararapes, inclui parte de Olinda, se tornou uma cidade, uma megalópole maior que Porto Alegre, com alternativas, com recursos, enfim. É uma bela cidade. Agora, o que choca em Pernambuco e no Nordeste, em especial, eu dei uma esticadinha em João Pessoa, que é pertinho, né? João Pessoa de Recife não, nem isso, Marcos. Nem isso, é 100 quilômetros daqui, é Cidreira. Você faz em 1 hora e alguma coisa. Aí eu fui um dia de manhã bem cedo, passei o dia em João Pessoa e voltei. João Pessoa tá uma bonequinha. A cidade pequena, limpinha, arrumada. 150 mil habitantes. Mas uma cidade pequena, Marne, limpinha, arrumadinha. Tá um convite a quem quer sossego, João Pessoa. Agora, Recife não dá para ter sossego, não. Não dá para ter sossego, é uma megalópole. Seria isso? Gente, deixa eu entender uma coisa. Não me convide pro forró que eu vou não. Tu estás com o rosto bronzeadíssimo até demais pro rosto não proteger, se os bracinhos tão brancos. Sim, é que Onde é que tu ficasse dentro de um buraco? Não, é que eu passei no lugar errado, o protetor solar. Ele tá com o braço dentro do buraco? Eu passei... Brincou de tatu? Eu dei o trabalho pra minha sobrinha e pra minha irmã e passaram no lugar errado. Um ferrinho é bom, né? Um ferro é bom, né? Depois eu vou te falar o ferro. Não, eu falei que o ferro é bom. É que ele tá amarrotado. É que eu tô amarrotado aqui. Eu nem vi. Não, nem tinha notado. Críticas rolam soltas. Sabe o que é isso? Chama ciúmes. Inveja. É que o Mário Marcelo gosta de ferro, por isso que isso, ele Gustavo Vitorino? Não, eu passou já, a férias foi só uma semana, Mas voltei. tu protegesse um pouco o teu rosto. Pouco, né? Não muito. Ai, que bom. O que mais tu fizeste lá? Não, o que eu achei muito interessante foi que... mais barato? O Pernambuco... Não, eu usei protetor da minha irmã. Magda, a crise no Nordeste, ela chegou, mas ela é vista de uma forma diferente. Lá como aqui, as corporações públicas é que estão se revoltando atrás de salários, enfim. A gente muito falou aqui, eu lembro que o Chicão pedia a Guarda Nacional, enfim. A Guarda Nacional está em Pernambuco. Sim. Há muitos meses... Eles estão em Pernambuco, porque o governo pernambucano pediu. Os policiais lá entraram em estado de greve, não greve, mas estado de greve.
E a violência começou a crescer de forma assustadora. E lá eles pediram e a Guarda Nacional ficou lá. Só que tem uma coisa curiosa, que eu não sabia. A Guarda Nacional é paga. Ela é paga. Sim. E eles descobriram que é mais barato você botar a Guarda Nacional na rua do que dar certo tipo de aumento. Resultado. Do que dar aumento aos funcionários. Há meses a Guarda Nacional está na rua, lá em Pernambuco. Ah, mas isso aí não tem nome, isso. Tem. Tem nome, e o nome é feio. O nome é feio, o nome é feio. Outra coisa que me assustou, para quem não sabe, Pernambuco é um estado que tem, né, ele tem um desenho geográfico longitudinal. Então, assim, a região do litoral é a região rica, a região bonita, né? Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, aquela região. Depois vem a zona da mata, que vai até Arco Verde, e aí vem o sertão. O sertão é triste, Cris. O sertão é triste, porque você vê eles gastando bilhões de reais para fazer o Porto de Suape, que é um antro de corrupção. Aquilo ali tem gente levando por todo lado. Eles gastam bilhões e no sertão, os geólogos dizem, tem água. Basta fazer um poço artesiano. Aquelas pessoas miseráveis que chegam a chorar quando chove, choram de emoção. Essas pessoas você faria feliz simplesmente fazendo um buraco na terra, um poço artesiano. Sabe quanto custa um poço artesiano lá? R$ 1.600. R$ 1.600. Se você fizer 100 poços artesianos, você vai gastar R$160 mil. O que é R$160 mil no meio dessa corrupção e dos repasses de dinheiro que essa gente recebe? 100 poços artesianos resolveriam o problema da falta d'água. Cidades que não têm água, não têm energia elétrica, Magda, em pleno século XXI. Então, um negócio que não dá para você acreditar. Mas o Lula não diz que a luz elétrica tinha chegado a todo lugar? Já chegou na casa da mãe dele. Olha, tem 2 pedidos dos nossos telespectadores. Para tu parar de mandar as pessoas pro Quinto dos Infernos. O Quinto dos Infernos, já pro Carregue. Já carregue Quinto dos Infernos. As pessoas pedirem encarecidamente, porque isso é uma coisa ruim, chama forças negativas. Mas é só político sem vergonha. Não, mas igual, nossos telespectadores pediram para tu não fazer. Senhores telespectadores, de hoje em diante eu vou mandar os polícias cidadãos tomarem conselhos. Isso. Tá, e aí, continua. Tomarem conselhos. Tá, não, eu digo assim, ó, é a ambiguidade que a gente vive no Brasil. Com R$160 mil, você faria 100 poços artesianos na região do sertão pernambucano, você acabaria com a sede das pessoas. O que é R$160 mil? É a região do Cariri ali, né? Não, é o sertão é Petrolina, lá na ponta. Que pega o sul do Piauí, aquela região. Gente, aquilo ali é terrível. Tem lugar que não chove há 5 anos. É uma tristeza, né? Não chove há 5 anos. Então, assim, aí você contrasta com a capital Recife, que tem um shopping center, Cris, que nós não temos. A Veneza brasileira, né? Nós não temos, Carla, aqui em Porto Alegre, não tem em São Paulo, shopping chamado Rio Mar, que tem um andar exclusivamente de grifes internacionais. O Chicão ia morrer naquele andar lá. Não tem em São Paulo? Não tem em São Paulo. Não existe lá em Recife? Sim. Não existe em São Paulo, por exemplo, uma loja específica da Dior. Não tem. A única do Brasil é em Recife. É uma loja da Dior que tem as roupas, São Paulo os tem, perfumes. Não. Tem roupas da Dior e produtos da Dior vendidas como franquia. Não. Essa de Recife é uma loja da Dior. Tem essas bolsas que são fantásticas, que todo mundo gosta. Não fugiu o nome. Não, a outra bolsa é essa, Louis Vuitton. Louis Vuitton. Tem uma loja da Louis Vuitton International lá. Assim, um negócio fantástico. É um andar inteiro. Por lá? Para ter tudo isso. Nessa época são 2 voos diários para Lisboa. É uma cidade chique. Sim. Me surpreendeu esse shopping center. É caro para ir para Recife? Não é barato. É mais caro que você ir para Miami. É? A passagem de avião é cara. Passagem é cara. Eu paguei quase R$2 mil. Tá, bom, $500 que eu vou para Miami. E o setor hoteleiro? É grande. Não. Recife tem mais de 3 milhões de habitantes. Não, ok, mas é caro também, então. Se a passagem é tão cara... É cara, os hotéis, se você pegar os hotéis tradicionais de Olinda, os hotéis da Boa Viagem ali... É que os hotéis, via de regra, são na beira da praia. Sim. E aí é caro. Na beira da praia da Boa Viagem. E é caro. É caro. E aí é caro. E é uma praia que não dá para banho, né? E a água?
Por causa do tubarão, né? Então tu fica ali, mas tu vai para outros lugares nos arredores da capital. Você tem que pegar a praia em Candeias, Porto de Galinhas, a Praia dos Carneiros, aí você vê... Porque na Boa Viagem, final de tarde, quando sobe a maré, eu ficava olhando assim do apartamento da minha irmã, eu ficava olhando assim, lá você via a barbatanazinha assim, de vez em quando passa lá. Você enxerga as barbatanas. Deus que livre. E o tubarão que dá lá é o cabeça chata, é o mais feroz, é aquele que ataca qualquer coisa. Ele é pequenininho. Eu quero saber se tem água na cidade. Porque eu me lembro que um dia eu estava lá, tinha um dia por semana água, depois 3 dias sem água, depois um dia com água. Lá em Recife. Eu passei um problema sério. Não soube o fornecimento de energia elétrica e água. Não soube de problemas assim, aparentemente está normal. Agora, Marni, Recife tem uma coisa que... Aliás, o Nordeste tem uma coisa que nós não conseguimos ter aqui no Sul. Eles têm uma alegria, uma espontaneidade para festa, para essa coisa. Eu brinquei aqui com a história do forró, Magda, mas é um negócio contagiante. Um negócio contagiante. Olha, a gente pensa assim, segunda, terça-feira... Não namorada lá, não? Não, eu sou muito feio, como diz o Chicão, muito CPF. Perguntaram pelo Chicão lá, escuta, o Chicão, quando é que vem pra cá? Eu digo, não, ele vai... Quando é que tu vai ao Recife? Eu tive uma vez em Recife, e que tal? Mas não fiquei na cidade, né? A cidade é um esgoto. Aquela praia da Boa Viagem é totalmente poluída. Não. O que é legal de Recife se chama Porto de Galinhas, que é um lugar fantástico. Não é Recife, é no sul de Pernambuco. Exatamente. É no sul de Pernambuco. O que é legal em Recife é o Recife Antigo também. O Recife Antigo é lindo, lindo. O mercado, a região do Marco Zero, onde se concentra o Galo da Madrugada. Você tem uma ideia, Marne? Os camarotes para o Galo da Madrugada estão sendo vendidos lugares individuais a R$800 e não tem mais para vender. Jaboatão dos Guararapes é onde está o aeroporto do Recife. Isso. O aeroporto do Senhores, Recife. esse programa tem uma página de viagem com atualidades. Vamos lá. Tá bom, ótimo, as pessoas gostam de saber. Não é? E eu me lembro que uma vez eu desço do avião e vejo 4 velas. No chão eu olhei um corpo estendido. O cidadão havia sido atropelado, ele estava sendo velado ali. Naquele local, isso me chocou tanto. A primeira vez que eu fui no meio da rua? No meio da rua, no meio da avenida. Estava ali com as velas, assim, as velas colocadas, as pessoas ali, as rezadeiras, sei lá quem, estavam lá rezando. Aquilo me causou uma impressão tão forte, uma coisa tão chocante, pelo amor de Deus, né? Aí depois melhorou. Você não vai a Recife? Há uns 20 anos. Porque aquela avenida que circunda o aeroporto agora, ela está enorme. São 4 pistas para cada lado. Faz 20 anos. Eles ampliaram de tal forma. Então, assim, Magda, onde você anda, lá você vê obra. Eu não sei de onde eles tiram o dinheiro. Lá pra lá tem dinheiro, né? Porque o Lula é pernambucano. Pra lá tem dinheiro. Esse é o negócio, isso é uma coisa interessante. A gente não consegue terminar aquela obra lá e olha no que a final gente do Ceará. rende, né? A gente rende, né? É que o Rio Grande do Sul recebe 1/3 daquilo que arrecada. Lá em cima eles recebem 5 vezes o que arrecada. Mais. Olha aqui, a propósito do que tu estás falando. Aqui em Gravataí, diz o Matheus Alves, chove normalmente. Água nunca tem. Sabe quanto custa para fazer um poço artesiano aqui, Gustavo? De 3 a 4 mil reais. Rio Grande melhor em tudo, diz o Matheus. Mais caro. Isso eu notei. A diferença de preço de Porto Alegre para Recife é um negócio assustador, gente. Lá, como é? Lá é mais barato. Lá é mais barato. Muito mais barato. É que aqui é tudo muito caro. Mas foi uma cidade cosmopolita, Recife. Ela tá super ligada em moda, tem vários estilistas de Recife. Eles têm um movimento musical muito próprio. Melhor que o nosso. Do Recife. Tem, por exemplo, tem o Festival de Cinema, que hoje é um dos mais badalados do Brasil. E eles valorizam muito. E foi sede da Copa do Mundo, né? Porque a desculpa que nos deram aqui, que tudo tinha subido pela Copa, não sei o que. Recife também foi sede da Copa. Eu até nem falo das coisas típicas deles, porque a gente não tem um termo de comparação com os preços aqui. Mas as coisas cotidianas, é a diferença. Arroz, feijão, carne seca, aquelas coisas. Magda, a coisa que a gente produz aqui é mais barato lá. Porque nos nossos supermercados aqui não dá para entender. O Rio Grande do Sul tem a cesta básica mais cara. Qualquer lugar é muito mais barato. Pois é, eu não entendi. Olha, costela. Gente, costela aqui, a gente paga uma boa costela 23, 24, 22. Você acha 17 de qualidade meia, não sei o que. Você compra costela R$12 lá.
Então, olha, tem que ir para Recife para fazer churrasco. Tá, deixa só, eu vou cortar o assunto de vocês, mas se faz necessário para que os nossos telespectadores saibam que estão sendo atendidos. O Arilton Peixoto, de Gramado, está nos assistindo pela internet. Ele está com um problema, assim como o Luiz Carlos Santos, que está nos assistindo de outra forma, que também está com um problema. Eu já encaminhei os contatos, as reclamações de vocês para a nossa área técnica, só para eles saberem que não estão... Nós lemos já os assistidos, né? Exato. Olha aqui, Vitorino. Olha, a nossa telespectadora Maristela, do Bonfim, diz o seguinte: Vitorino, pode falar palavrão. A minha teoria é essa: cada palavrão é um Rivotril a menos. Não, mas não é palavrão, não é palavrão. Aliás, vou contar um negócio pra vocês aqui, que eu nunca levei muito a sério. Sempre falei, mas nunca levei muito a sério. Sabe aquele negócio? Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço? Sim. Era mais ou menos isso. E dessa vez eu tirei a prova, Magda. O quê? Você sabe que nos últimos anos não dá preocupado, né? Que a minha pressão arterial, sou um senhor de certa idade, coisa e tal, vou fazer 61 anos, daqui 3 semanas. Eu estava meio preocupadão. Eu digo, gente, a minha pressão sempre 14/9, 13/9. É excelente. Sabe? Mais ou menos, né? 13, 14/10. Né? Aí o meu médico, o doutor Marco Aurélio Azeredo, o cardiologista lá do Mãe de Deus, chefe da cardiologia do Mãe de Deus, ele disse, rapaz, não vou te dar remédio nenhum. Isso é estresse. Você está trabalhando mais do que a tua capacidade suporta. 12/7. 11/8. Nossa. Eu desci do aeroporto hoje, cheguei em casa, tomei um banho, vou botar um aparelhinho de sempre. Bah. Aí medi 1, 2, 3 vezes, 11/8. Digo, gente, 11/8 é a minha pressão 11, normal. 11/8, uma semana que eu passei só vagabundeando o celular desligado. Descansou a cabeça. Olha bem, não tô recomendando ninguém a saudável profissão da vagabundagem. Mas, gente... Não, mas o descanso, ele é necessário. De vez em quando faz bem, né? É necessário. Ele é saudável, necessário. até para tu recuperar as forças Claro. e trabalhar melhor depois, né? Todo mundo precisa do descanso. Aqui no WhatsApp, gostaria que alguém da bancada falasse sobre a cidade de Alepo e a ONU. Tá vindo bastante essa solicitação. Gosto de todos, mas o Chicão e o Gustavo são top 10. Viu? Agora eles não precisam brigar. Chicão tá... O Chicão ele tá concentrado. Ele tá concentrado. Tá psicografando aqui. Tá psicografando ali. Você, como comentarista internacional, fala sobre Alepo. Eu vou falar. Alepo e a ONU. Tudo bem. Alepo é a cidade mais populosa da Síria, que tem a cidade mais antiga da história da humanidade, que é Damasco. Damasco tem 8.000 anos de idade. Alepo é o centro econômico da Síria e Alepo foi muito bombardeada pelo Estado Islâmico, pela oposição síria, pelos russos e pela Síria. Todo mundo repartiu Alepo, todo mundo tomou conta da Síria, menos os Estados Unidos, que era governado por um homem muito fraco, o senhor Barack Obama. Agora, graças a Deus, vai ser governado por um falcão do Partido Republicano, que é o meu partido nos Estados Unidos. Eu queria ser americano para voltar em Trump, queria ser americano para usar Bush, a cara dele na minha camisa, que são homens de verdade. Eu gosto de cara de atitude. Se erra ou não, tudo bem. Eu não gosto em cima do muro. Obama ficou em cima do muro, os russos pegaram um pedaço da Síria, o Estado Islâmico outro pedaço, o Kurdistão desceu da Turquia para a fronteira da Síria. A Síria virou aquelas mulheres que tem 7 caras que bancam elas e não pode namorar ninguém. É uma mulher no consórcio. Isso é Alepo e a Síria. A Síria deveria ter eleições livres, mas a democracia não chega lá. Hafez Assad, que é daquela dinastia do pai dele, também não chega lá. Mas eu acho que o Trump poderia chegar com os caças F-16 e botar moral onde não tem mais moral. Fazer um adendo só. O problema da discussão que tem, certamente a pessoa pediu para que se falasse em Alepo, é que Alepo, na verdade... Pediu para falar Alepo e a ONU. E a ONU. Porque a ONU não intervém. Porque a discussão que envolve Alepo é o seguinte, ali é uma discussão de domínio geopolítico. Os russos, que estão apoiando o governo do Bashar al-Assad, querem retomar Alepo, que foi dominada por um tempo pelo Estado Islâmico. Então, nessa retomada, foi retomado o domínio russo, em parceria com o atual governo sírio, se instalou naquela região. Como Alepo, como o Chicão disse, é uma cidade que é um centro econômico, financeiro ali da região, isso incomodou os americanos. E os americanos começaram a incentivar os rebeldes. Então, hoje, Alepo tem 3 polos de luta
E é uma cidade que está sendo destruída exatamente por conta disso. De um lado, os rebeldes sírios apoiados pelos americanos. De outro lado, o governo sírio do Bashar al-Assad apoiado pelos russos. E na outra ponta, o Estado Islâmico que quer manter o domínio sobre parte da região. O que se pede, e muitas nações estão pedindo que a ONU intervenha com forças militares para apaziguar e torne Alepo uma área internacional, para evitar que a cidade seja totalmente destruída. Mas, infelizmente, se é isso que o nosso telespectador, a nossa telespectadora queria ouvir, infelizmente, a ONU está se fazendo silente. Ela só emite parecer, recomendação de paz e pedido de paz que não vai a lugar nenhum. E o motivo é muito simples. Os 5 países que compõem o Conselho de Segurança da ONU, 2 deles são Estados Unidos e Rússia, que estão envolvidos diretamente nessa disputa. É uma pena, mas nesse caso a ONU está fazendo um papel meramente aristocrático. E nas redes sociais as pessoas se manifestam cada vez mais, né? Pedindo para que as pessoas tenham a mesma sensibilidade que tiveram com Paris, mas infelizmente não está acontecendo, né? Isso é uma crítica que se faz, é uma crítica muito séria, né? Uma crítica muito séria que se faz. As pessoas dão muito mais valor a Paris, né? Que é muito mais visada por todas as pessoas. Uma megalópole internacional, badalada, enfim, mas é como o Chicão falou, Alepo não é uma vila qualquer, é uma grande cidade, é um núcleo urbano que está sendo destruído pela guerra civil da Síria. Assim, não que esteja errado darem toda essa repercussão para Paris, Boston, Berlim, mas é que deveria ser igual, pesa, né? O glamour da cidade na hora da repercussão, é o que parece, né? O presidente, o Vladimir Putin, presidente da Rússia, deu uma entrevista que, olha, não soou muito legal, não, hein? Ao contrário de outros políticos politicamente corretos, que procuram fazer discursos de paz, discursos sofridos, olha, vamos apurar, vamos cobrir. O Vladimir Putin disse, vou atrás deles e vou matar um por um. Vladimir Putin olhou para a câmera e mandou recado para o Estado Islâmico. Ele disse, vou atrás deles e vou matar um por um. Bem ao estilo Chicão Tofani, assim. O Vladimir Putin, e olha, não brinca com esse russo é maluco, ele vai atrás. Ele vai bombardear, vai enfiar bomba naqueles buracos, naquelas cavernas que eles se escondem lá, nas montanhas, ele vai fazer o diabo. Eu não queria brigar com esse cara. O problema é o seguinte, o Putin hoje é o homem mais poderoso do mundo, né? Isso aí não existe nenhuma alternativa. O homem tem os maiores arsenais atômicos da humanidade, está produzindo, enquanto os outros países pararam, ele voltou a produzir, tornando a Federação Russa numa grande potência que é a Federação Russa. E ninguém vai se contrapor, muito menos os Estados Unidos, à Federação Russa. E se o próprio Trump já está dizendo que é amigo da Rússia, que quer fazer um novo enlaçamento, digamos assim, com a Rússia, acabar com essa Guerra Fria, etc. Eu não sei o que vai acontecer, mas a previsão é de que tenhamos, a partir de dia 20 de janeiro, quando o senhor Trump assumir a presidência dos Estados Unidos, alguma coisa muito séria que vai acontecer. Não sei qual será o procedimento de Trump, se ele vai adiante ou se ele vai tacar. Também acho que não vai acontecer nada. A Rússia está quebrada, a Rússia quer grana e os Estados Unidos continua a maior potência militar do planeta. Os Estados Unidos têm o maior comando aéreo no mundo, de satélite. O mundo está todo mapeado pelos americanos. A Rússia perto dos Estados Unidos, com todo o respeito, Mário, que você me causa, desde que eu era um menino, era teu fã, a Rússia e os Estados Unidos é o Chile contra os Estados Unidos. Não tem a mínima chance a Rússia. Que isso, rapaz? Mínima chance. Primeiro, Barney, o telespectador tem que ser bem informado. O Arsenal, mas então eu falo 5 horas por dia numa rádio. Ele está na Ucrânia, ele nem está na Rússia. Só o Chicão sabe. A Rússia é fraquíssima. A Rússia é o Putin que faz aquele grau para ganhar as mulheres. Todo mundo treme de medo do seu Vladimir Putin. A própria Europa toda se contrapôs ao Putin, não aconteceu nada, a economia estagnou. Está quebrada, depende da Alemanha para vender o gás dela. Que depende não vai existir nada disso. Tu quer a guerra, tu tá louco pela guerra, tu quer destruição, mas não vai acontecer nada. A Rússia enfrenta dificuldades econômicas seríssimas, eles admitiram. E enquanto isso, a revista Forbes colocou o Vladimir Putin
como um dos 10 homens mais ricos do mundo. Mais ricos, mais poderosos. Pois é, o mais poderoso do mundo. O poderoso até me preocupa é o rico. É o rico, né? O que esse cara deve ter roubado. É que fica mais ou menos associado, né? O poder. O dinheiro, a corrupção, porque é dinheiro de corrupção, exatamente, né? Vamos voltar para Porto Alegre? Vamos, Depois eu quero falar do Capelari. Estou... Vai explodir ele nesses barcos. Já está explodindo. Deixa eu ler aqui o WhatsApp da nossa telespectadora, da Daiane. Não é Porto Alegre, ela é de Pelotas, mas enfim, Rio Grande do Sul. Estou com gastrite e pedra na vesícula. Estou doente desde o início de novembro. Descobri que tinha isso porque paguei um médico e fiz exames particulares. Pelo SUS não consegui fazer endoscopia e ultrassom de emergência. Enfim, ainda estou na luta para conseguir marcar a cirurgia, pois só podem encaminhar para o cirurgião pelo posto de saúde, que não tem médico. E no pronto-socorro só atendem dela, coloca bandido baleado. Na verdade, ela quer dizer pronto-socorro é aquele atendimento de emergência, né? Vergonha desse país, Daiane de Pelotas. O senhor Vanderlei Capelari está se aposentando. Ele termina o período dele agora, no final do mês, e vai se aposentar. Ele disse o seguinte: sinto que cumpri a minha missão. Né? Ele salientou que as ações realizadas pela Prefeitura para tentar aprimorar o serviço de táxi, mas reconheceu que uma minoria barulhenta prejudicou a imagem da categoria. O táxi é mal visto em Nova York e Porto Alegre e tem que se qualificar, sintetizou. Bom, isso foi algumas das frases de efeito que ele disse. Então, já fiz, já cumpri meu papel, termino agora, já enviei meu pedido de aposentadoria e o senhor Vanderlei Capelari, no dia final dessa semana, estará fora da EPTC, senhor Chicão. Vanderlei Capelari está que nem aquele cara que é corno, todo mundo avisou, ele tem uma saída salomônica. Ele diz, eu vou abandonar a relação, explodir a mulher. História dele, ele está fazendo isso aí porque ele sabe que vai ser explodido. Tá. E agora e o Marquesan, que hoje... Ficou sem discurso. É o cara que vai em casa para brigar com a mulher, mas quer saber uma coisa? Separou. Não, eu agora não estou falando do Marquesan, futuro prefeito, porque não é prefeito ainda, né, que anunciou agora um desconto no IPTU de 15%. No início lá de dezembro, enfim, quando conversava com o Fortunati, pedia para não dar desconto nenhum. Aí veio o desconto de 12%, que está valendo até o dia 3 de janeiro. E agora ele anunciou que depois, a partir do dia 4, ele vai dar 15% de desconto. Exatamente. Eu não sei, que está bem perdido. 12%. 12% concedido aqui, ó. O prefeito eleito de Porto Alegre, Nelson Marquesan, anunciou uma entrevista coletiva nessa segunda-feira que vai conceder 15% para quem pagar de 4 a 30 de janeiro. O desconto é maior que os 12 concedidos pelo Fortunati até o dia 3 de janeiro. Lembra, o Fortunati teve que fazer uma guerra, daí buscou o Ministério Público, não sei o quê, para conseguir dar o tal do desconto. Aí, agora o outro anunciou 15% de desconto, nem prefeito é ainda, né? Na verdade, eles estão brigando por dinheiro, os dois, né? Estão brigando por dinheiro. Então, assim, o prefeito Fortunati quer pagar o 13º, não tem dinheiro, e aí não, mesmo... na verdade, ele já pagou o 13º. Ele quer pagar o salário. O salário, o salário no início de janeiro. Então, assim, esse procedimento dele não é novo, era adotado. Só que, assim, o prazo era sempre 15 de janeiro e tinha o desconto que já foi de 20%, ele foi sendo reduzido, enfim, coisa e tal. Mas ele dizia que não ia ter desconto, lembra que a gente estava dizendo? Pois é, aí ia ter, depois não ia ter, depois ia ter. A briga dos dois é por dinheiro. Agora, não foi nenhuma nem duas pessoas que eu cruzei hoje e disseram, paguei hoje meu IPTU. Exatamente, as pessoas pagaram com 12% de desconto e agora veio essa promessa que é 15% de desconto. Pagaram antes do dia 4. Se pagar no dia 30 de janeiro... E as pessoas querem pagar o DPVAT e não conseguem, porque eles estão todos atrapalhados. Tu não consegue pagar o DPVAT, eles não se acertaram ainda. O Bradesco e o Banco do Brasil prometeram essa madrugada regularizar. Eram os dois que faltavam ainda, porque alguns agora à tarde já estavam se acertando. Mas o Bradesco e o Banco do Brasil prometeram essa madrugada ajustar o sistema para a partir de amanhã já poder pagar certinho. Agora esse DPVAT também, vou te contar, isso é outra jabuticaba, né? Só tem no Brasil. Isso aí, ninguém dá uma olhadinha para ver como é que é feita a gestão disso, para onde vai esse dinheiro, porque é um caminhão de dinheiro. Quantos impostos a gente paga? Caminhão de imposto, seguro obrigatório, eu não sei o quê. Enquanto isso, os motoristas, vou dizer para vocês, está aqui no nosso osul.com.br, mais de 7 mil motoristas foram multados no final de semana do Natal. Ou por excesso de velocidade, ou por coisas semelhantes.
Pode. E o Capelari não estava lá. Vamos brigar nós dois? Vamos. Não, eu não quero mais brigar por contigo. favor, eu fico aqui na faixa de casa. Ele já descansou. Eu fico sempre descansou. Pressão. E metade da pressão dele foi depois da nossa briga que baixou. Ó, botaram mais um radar agora para fazer. A exemplo daquele radar na saída da freeway, que tu vem a 110, aí quando tu mergulha tem 80 ali, pimba. Aquele radar foi o radar que mais faturou no Brasil. Agora botaram um que vai bater todos os recordes. Você vem pela freeway, você sai da freeway para pegar, para Tramandaí ou pegar a Estrada do Mar. Quando você faz a curva, tem um radarzinho te esperando, um radarzinho Mas novo ele já ali. está ali, faz tempo. Não, agora, não. Aquele da curvinha aqui, não. Mas eu fui para lá a outra semana. Eu tava... Sim, faz tempo que eu digo, vou botar agora um mês. Sim. Aquele radarzinho ali, Chicão, vai bater todos os recordes. Aquele radarzinho... Tá, mas por que tu tá a 110 aí? Tu tá a 110, botaram um radarzinho de... 80. É 80 ou 60, o da curva acho que é curva. 60. Então tu vem a 110, tu reduz, naturalmente, para entrar na curva, mas 60, é 60 ou 80. Aquilo ali é para faturar um caminhão de dinheiro. A BR-101... Saindo da freeway, Chicão, é o maior caça-níquel que tem. Porque eles botaram assim, é 100, aí é 80, daqui a pouco é 60, daqui a pouco é 80. Não, você não sabe o que fazer. Se você descuidar, der uma descuidadinha, pronto, esse fator em cima de você. Não tem um homem aqui no Rio Grande do Sul para destruir um radar desse? Não tem um cara? Não, tinha que ter. Tudo galinha. Tinha que o Ministério Público Federal tinha que entrar dentro do DENIT, que é quem faz essas coisas todas, porque a Polícia Rodoviária Federal não tem nada a ver com isso, eles cumprem a lei. Ó, tem que botar o radar ali, a Polícia Rodoviária Federal vai lá e cumpre a lei. Mas DENIT, CONTRAN, CENTRAN, DETRAN, esses TRAN-TRAN que estão aí só para trás, tinha que entrar profissionais lá e dizer assim, escuta aqui, por que está esse radar aqui? Ah, mas é que... quer ver uma coisa? Vamos pegar esse de Osório. Ele tinha falado muito. Para que um radar de 80 km por hora numa rodovia que é isolada, que tem passarela e que tem via paralela? Para que reduzir para 80? Se você vem numa rodovia federal de limite 110, para que botar um radar de 80? Ah, vai passar dentro do núcleo urbano. Gente, vai passar dentro do núcleo urbano uma rodovia que está isolada, que tem a via lateral e que tem passarela. Então, aquilo ali é para faturar. Tá, mas Vitorino, olha só, com todas essas placas para diminuir a velocidade, já aconteceram 80 acidentes. Se não tivesse essa redução, ia acontecer muito mais. Não. As pessoas não respeitam. Não, discordo. respeitam. Discordo. Esses acidentes não acontecem por causa de radar. Não por causa de radar. As pessoas têm que andar mais velocidade. e diminuir a velocidade. Sim, mas diminuir a velocidade aonde? Quando e por quê? Bom, muito bem, vamos pegar a Estrada do Mar. A Estrada do Mar, toda a Estrada do Mar, 80 km por hora, tá bom. Por que lá em cima tem 50 km? A Freeway, a 101 é 100 km por hora, tá bom. Por que lá adiante cai para 80, 60? Núcleo urbano? Que núcleo urbano? A cidade tá a 5 km lá para dentro. O acesso do núcleo urbano. Para, isso é tem um rolo ali em Beck, tem uma aldeia de índios. E outra coisa. Só tem 2 índios. E outra coisa. Tem 2 índios que vão lá. 2 índios. Que vão lá de vez em quando. Vendendo umas flechas. Vendendo umas flechas. E outra coisa, quando você quer reduzir velocidade, você simplesmente bota um redutor de velocidade. Faz aquele cacurutozinho e põe uma plaquinha, pronto, todo mundo vai chegar ali e vai reduzir. Não precisa botar radar, o radar é para fazer dinheiro. Vitorino, tu é competente, nossas autoridades são os incompetentes. Não pode incompetente, isso é... O candidato, como é que é o nome daquele achacadores? Marquesan? Banco de talentos. Tu entra no banco de talentos. Mas entra rindo, Vitorino. Prefeito, me bota de preso. Não é me bota. Entra no banco de talentos, submete, vai lá, te inscreve no banco de talentos, É verdade. Claro, ele tem. Aliás, sobre a prefeitura aqui, tá bombando no WhatsApp a questão do IPTU e a Raquel pergunta o seguinte, boa noite, quem já pagou o IPTU, como faz a diferença do desconto? Não faz, querida. Tem diferença na praia. Até porque, a mesma coisa assim, ó, quem estava esperando receber, já que o Banrisul já recolocasse o 13º que descontou na sua conta, não, porque o Banrisul entrou com uma ação pedindo que anulasse, recorreu da decisão da Justiça em favor do CEPERS. E vai ganhar. E tem que esperar. O Banrisul ganha sempre. Aqui no TJ, aqui o Banrisul ganha sempre. Tu sabia, Vitorino, que me contaram uma coisa que eu fiquei estarrecido, eu quero saber se é verdade isso ou não. Se tem uma blitz, o cara
bebeu um cálice Sim. de Vive Clicquot, ele vai pá. Pode ter Se sido o cara cheirou 250 gramas de cocaína, não acontece nada. É verdade? Não, Chico. Não, o cara disse que cocaína não tem nessa história Não, aí. tem sim. Os detetores novos agora detetam também algum certo tipo de droga. Então, entre elas cocaína. Tudo que é bala. Que bom. Não é só álcool, não. Agora, pensa bem. Você não pode tratar um bêbado que anda zigue-zagueando com o carro na rua que provoca acidente, você não pode tratar da mesma forma que você trata um cidadão que sai com a esposa, vai jantar, tomar um cálice de vinho cada um. E de Vive Clicquot ainda. Filha. Olha aqui, ó, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Você multado porque o cara fecha. Ele alegra a vida, ele é um exemplo de sucesso. Até porque... É um exemplo de upgrade pra nós. E até porque quem toma porra de Vive Clicquot é muquirana, não pode. Vive Clicquot não foi feito pra tomar porra. Exato. Vive Clicquot não dá É pra pode. degustar. Toma 18 pra você ver. Bom. Tu não tomou nunca. Não, o máximo que eu consigo é um cálicezinho Então, na casa de algum amigo rico. Tá vendo aí, ó, como Outra tem coisa, que detectar Vitorino. um cálicezinho, porque tem gente que tem Não, mas aí tolerância que tá. menor. Mas a lei é babaca. A lei pune quem tiver diferente de zero. Vitorino, isso o cara Esse tá é o de problema. sapato e Mas vai meia, saber normal. como é que é a Tá diferente tolerância de da zero, pessoa. deu. Mas o cara tá dirigindo Mas de ela cueca. não foi assim. Ei, Vitorino? A lei antigamente era 32. não era assim, Não, era 32. Já 32. Era permissiva e ninguém ficava ninguém, nos 32. exatamente. Ei, Vitorino, o cara As pessoas dirige de cueca, ele vai em avançavam, cano, não? E aí, por isso que veio a tolerância zero. Mas já Vamos passou fazer o dos seguinte, 32, vocês me pune. permitem, Cueca, dá problema ou não? Não vamos, Eu acho que depende da cueca. Se for uma cueca isso bacana, aí, isso aí. Eu vou começar a dirigir de cueca. Então vamos. legal. Vamos fazer o seguinte. Exatamente. A minha sambacação passa por dentro. Dá licença. Dá licença. Ah, pro Cirola. Dá licença. Dá pra vocês fazerem 30 segundos de silêncio? Eu gosto tanto do Vitorino. Então tá. Saudade dele. Só um pouquinho, tá aí. A gente já volta. Hoje fui lavar roupa e achei um dinheirinho que nem lembrava. Bom, né? Isso pode acontecer com você. Se você trabalhou pelo menos um mês de carteira assinada em 2014, ganhando até 2 salários mínimos, entre no site e veja se tem direito ao abono salarial PIS/PASEP 2014. São R$ 880 que você pode sacar nas agências da Caixa ou Banco do Brasil até 29 de dezembro. Governo Federal. Camila Andrade, nossa telespectadora, diz que quer parabenizar essa bancada maravilhosa. Aqui em casa assistimos todos os dias. Mesmo que o Chicão não fale bem, nem queira vir se banhar em Balneário Pinhal. É tudo que eu quero, com uma nota 10 em Pinhal. Amamos ele é o máximo. Mas vou aguardar a liberação do meu FGTS para ir aos locais badalados recomendados pelo Chicão. Brincadeira, um grande abraço, adoramos todos vocês. Camila Andrade. O Chicão largou uma aqui uma vez no programa que deu, que logo no início do programa. Rapaz, aquilo deu uma incomodação para ele, para todo mundo. O Chicão disse o seguinte: eu prefiro estar com uma nota 10 em Pinhal do que uma nota 2 em Atlântida. No Lagos Parque. Todo mundo que morava no Lagos Parque. Mas ali a maior concentração de jacaré, cara. Jacaré, querido. Canto As pedaços com tudo nas pousadinhas, bababá, com os bombadão. Tipo eu aqui. Eu me enquadro nesse time, querido. Tu acha que a minha irmã tá lá no Lagos Parque também, não me enquadro naquele time. Parou! Por favor, Mário Barcelos, uma notícia importante. Uma notícia importante Sim, é que o cartão de crédito está cobrando 482% ao ano. E o cheque especial, 331% ao ano. Eu sempre falo aqui que o Brasil é uma colônia de banqueiros e cada vez mais nós estamos dependentes desses juros absurdos. O ministro Henrique Meirelles, diz que esse ano agora os juros terão que baixar, porque quando baixar os juros, o país vai crescer, isso não adianta. As empresas precisam de capital, precisam investir o capital, os bancos precisam emprestar para que essas empresas cresçam, trabalhem e tal, etc, essa coisa toda. Agora, com um juro na altura do que nós estamos pagando, que o Brasil paga, não é possível. Quer dizer, 480. Mas a culpa é da população, não do banco. Não, mas... Totalmente da população, porque na Constituição diz, não pode ser mais que 12% ao ano. Agora a população aceita. Não, mas isso aí, o Vitorino pode dizer. Não, mas não foi regulamentado. Por que a população não pressiona os parlamentares? Isso aí não existe. Isso aí não existe. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu conheço algumas pessoas que entram no cartão de crédito porque não tem para comer ali e entram ali, passam
no primeiro mês que eu preciso comprar o rancho para a família e tal. Sim, entram porque elas compram a comida com o cartão de crédito. Isso é uma coisa terrível. Cheque especial, dá um cheque, né? O cheque especial tá lá, eu preciso pagar uma conta, depois eu me viro, aquela velha história do jeitinho brasileiro que acaba não acontecendo. Realmente é muito difícil no país. Outro cidadão vai dizer, porque isso aí é culpa do Temer. Bom, o Temer assumiu há 7 meses, como é que é culpa do Temer, tudo isso? Já vem de muito tempo. Já vem de anos e anos e anos e anos. Já lançaram a candidatura do Lula para a presidência. Mas o Temer está fazendo umas lambancinhas aí, viu? Pois é, mas acho que também, assim, ó, e a coisa, e as vendas de Natal, pela primeira vez, eu acho que efetivamente... Mas a queda foi pequena, Magda, 2,32%. Mas igual, né, Gustavo? Até agora, com todas as dificuldades, todos os anos, sempre era assim, vendia. Agora, esse ano caiu mesmo que tenha sido 1, pouco. Foi 2,32%. Né? Enfim, o 3,2. ticket foi 50 pila, gente. 50 pila foi a média. Sabe? Sabe que é 50 pila? Traduz uma realidade mesmo. Sabe? Não tem conversa, foi 50 pila. Mas eu conversando com o Paulo Cruz hoje, o presidente do Cine Lojas, ele disse um negócio interessante. Você sabe qual foi os produtos, o segmento campeão de vendas no Natal? Lembrei de vocês da bancada. Cosméticos. Cosméticos foi campeão de vendas. E sabe por quê? Porque tem uma diversidade grande de preços muito variados. Isso é. E bons produtos. Bons produtos bem variados. E é aquilo, a mulher compra para ela. Daí é um presente fácil de dar, que a pessoa vai usar. Não de dar e de receber. Não é supérfluo. Não é supérfluo. E assim, ó, e as notícias, assim, de que, por exemplo, essa história, a coisa do mercado geral, assim, de 2017, não vai ser a solução dos problemas, está longe de ser a solução dos problemas. O primeiro semestre vai ser muito complicado ainda vamos ter desemprego, e o segundo semestre, assim, talvez a coisa comece a respirar um pouco, comece a ter um pouco mais de mercado de trabalho para certas pessoas. Olha, gente, vai ser muito complicado, não se iludam, as pessoas estão em todos os níveis, não é, sabe? Tem muita gente que tinha excelentes empregos, estão desempregadas, gente. É muito complicado, sem perspectiva. Ô, Magda, tu estava falando do Natal que baixou o preço, a média do preço do presente para R$50. E as pessoas não compravam, estava tudo vazio. E essa assim, coisa de dizer que tinha gente já... Não tinha. Eu fui dia 24. Também. Há 5 anos atrás, experimentava ir no shopping dia 24 de dezembro. Não, eu nunca fui. Não, era uma doideira. Eu fui no dia 24 tranquilamente, as lojas com os atendentes parados, mas enfim, tu falou que baixou a média do valor do presente e também baixou o número de presentes que se compra. Antes tu dava presente, se tu dava para 10 pessoas, tu deu para 3, para 2. Olha lá. As famílias fizeram um amigo secreto e combinaram, é só o presente do amigo secreto. Valores baixos, né? Valores baixos. Agora eu quero falar para vocês de um assunto que está recorrentemente agora na mídia e, enfim, nos sites e no dia a dia das pessoas. É um alerta que o ministro Ricardo Barros da Saúde fez para toda a população entrar junto no combate ao Aedes aegypti. A previsão do surto de febre chikungunya é assustador. O Aedes aegypti, ele transmite dengue, Zika vírus e a febre chikungunya. Aí o governo está investindo em propagandas e tal, mas o ministro da Saúde, ele fala uma coisa muito verdadeira. Não tem como o Ministério da Saúde se responsabilizar por tudo. Todos os focos, né, de reprodução do mosquito. Então, cada pessoa tem de fazer a sua parte. É um mutirão da sociedade para exterminação ou para controle desse mosquito. Porque assim, se, vamos supor, um número fictício, se 10 mil pessoas foram infectadas, se o mosquito morder essas 10 mil pessoas e picar outras, essas pessoas também vão ficar infectadas. Então, assim, é uma bola de neve, não acaba nunca a infecção tanto da febre chikungunya, dengue e zika vírus. Todas essas doenças podem levar a óbito. Então, assim, é um suplício, é alarmante. Eu estou muito assustada. Então, cada um faça a sua parte
por favor, a gente não pode ser derrotado por um mosquito. Tem que revisar o E o George de Michael, hein? flores, né? O E a vasinho, morte do George Michael? botar areia no vaso, botar pedrinha no vaso, ver se não tem. Revisar o pátio, normalmente, as bromélias, né? Que acumulam água, elas sobrevivem, assim. Trocar bastante a água Lembrar da que esse bromélia. mosquito gosta de água limpar. Eu acho limpar. que a gente tem um grande problema, não só em Porto Alegre, em vários lugares, são aqueles terrenos baldios, né? Aqueles terrenos que tem lixo, porque as pessoas depositam os seus lixos lá e elas ficam também Daí acumulando. acumula na água, na garrafa d'água, né? mesmo. Na garrafa PET que fica aberta, enfim, mesmo. em vários Os pneus. lugares são focos dessa criação e a proliferação do mosquito. É bem importante. Marne. Mas sobre o George Michael, que eu gostaria de falar, 53 anos de idade, esse grande astro britânico, mundialmente famoso, que construiu uma carreira sólida, primeiro como vocalista, depois solo, se transformando na grande vedete, protagonizou grandes escândalos, né, famoso pela mídia, etc. O empresário disse que ele teve um problema cardíaco, né? Qual seria a origem do problema cardíaco do senhor George Michael? Mais de 100 milhões de discos vendidos no mundo. Então, um cidadão no auge da sua vitalidade, 53 anos, foi a óbito. Eu vi uma fotografia dele hoje com o Elton John. O Elton John era muito amigo dele, eram parceiros, etc. O Elton John profundamente penalizado, como toda a população que gosta de música. Ele era roqueiro, não é meu estilo de música, eu confesso a você. Também mas, gravou com o George Michael. Não, o George Michael não era roqueiro, né? Não, eu ouvi ele cantando Ele era rock. pop. Também, Pop é ele era romântico. pop. Pop é romântico, não era rock and roll. Mas eu ouvi ele cantando rock, então eu sou azarado. Ele tem razão, ele É é pop O romântico. meu amigo, eu vi ele cantando rock. Mas ele cantava rock. Então tá, eu sou idiota. Vamos respeitar o nosso colega que ele mas não viu, é. deixa ele Mas fazer o comentário dele. O nosso amigo há dias que ele tá assim comigo, me dando pancada, uma atrás da porque outra. tava chegando o Gustavo Vitorino, Bom. entendeu? Agora ele tá bem. Não, mas o porra, Foi mas... a vítima da vez. Não, é porque não entendo isso. Tá, Quer não, dizer, tá bom, vai, continua. Eu quero Não, falar vontade. do George Michael, pop, popular, roqueiro e outras coisas tantas. Ele foi preso nos Estados Unidos com aquelas coisas todas, aquela meio hipocrisia lá, pegaram ele fazendo sexo com outro homem, num banheiro, né? Num banheiro. Como pegaram um ator muito famoso, que era muito bonito, Luiz Jordan, que foi preso naquela época, ele foi preso nos Estados Unidos. Então aí ele era ele foi namorado da Brooke Shields. Lembra da Brooke Shields? Uma das mais lindas mulheres, né? Aí comentaram com ela, ele disse que não, que ele tinha feito voto de celibato, né? Que ele não podia fazer sexo com ela e tal, essas coisas todas. Mas é lamentável porque o George Michael era pelo menos um grande popstar. Esse realmente era um popstar. E depois só falar da morte do George Michael, a Apple, né, tem uma loja virtual que é o iTunes, que é a loja digital dos celulares da Apple e tudo mais. E das 100 músicas mais baixadas do iTunes, 18 músicas do George Michael estão entre as mais baixadas só depois da morte dele, né? E a mais baixada, em primeiro lugar, é Freedom. Freedom 90, né? Tem duas Freedom. Posso falar um pouco sobre o George Michael, Magda? Eu perdi um dos grandes ídolos da minha geração. A minha geração que eu tinha os dois discos, os primeiros discos solo do George Michael, que é o Freedom 90 e o Fate. O George Michael que embalava, principalmente o pessoal da minha geração, as reuniões dançantes, com aquelas músicas lindas. A gente ouve aquilo, é como viajar no tempo, né? E embalou também muitos casais românticos. O George Michael, ele era cantor, compositor, ele tinha um certo requinte, mas ele também era popular ao mesmo tempo, o que é raro hoje em dia em compositores. Ele era produtor musical, ele começou a carreira dele na dupla Wham, junto com um amigo de infância, e a primeira música já foi um sucesso estrondoso, aquela Wake Me Up, Before You Go. Depois ele foi para a carreira solo. Em 1987 ele lançou Fate e ele aparece, inclusive tem outras músicas desse disco. Aliás, a maioria das músicas do disco Fate bombou nas paradas de sucesso, foi primeiro lugar nas paradas de sucesso. E nesse CD ele lança uma música falando de sexo casual em um tempo que a AIDS matava, e ele foi muito censurado por isso, foi muito polêmico esse álbum do
do George Michael, inclusive pela música I Want Your Sex. Tem também a música Fate, que ele lançou um clipe onde ele aparece com os jeans rasgados, que na época não era muito comum, os Destroyed, que se usa até hoje. Eu particularmente sou fã. E o brinco de argolinha com a cruzinha, né? Que lança isso na moda também. E aí, em 1990, ele lança o Freedom 90, que é uma libertação, porque ele tinha se tornado um sex symbol. E ele não queria mais ser um sex symbol. Ele queria assumir a sua homossexualidade, que os fãs já sabiam que ele era homossexual. Ele queria fazer o que ele queria dar as costas para a indústria. E aí ele lança o Freedom, que é um sucesso avassalador. E, inclusive, a jaqueta de couro que ele canta no clipe Fate, ele queima no clipe Freedom. Tem tudo no YouTube. E o George Michael, que na música Freedom, ele não participa do clipe. Ele quer que a música brilhe. Ele não precisava participar. Daí ele convidou as principais modelos da época, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista, para fazer o clipe com ele. Compositor desde os 16 anos. Eu perdi um grande ídolo. Olha, um dos discos que eu imagino que eu mais tenho ouvido na minha vida. O Fate e o Freedom 90 do George Michael. Além de ser um sex symbol, um cara lindo e 53 anos. Ele não levantava a causa da bandeira gay. Ele era gay. Ele, obviamente, lutava contra o preconceito, mas sem fazer da profissão dele, da arte dele, uma bandeira para a causa gay. E a música, a música predileta dele, ninguém falou para mim. Qual? Careless Whispers. Essa que é da Reunião dos Santos. É a melhor disparada. Okay. Todo mundo coladinho. Voltando a falar sobre o comércio, que a gente estava falando agora há pouco, o nosso telespectador, Ricardo Leonardo, diz o seguinte: acabo de chegar do Shopping Total, onde fui com a intenção de gastar R$ 1.200. Tá muito grande, hein? Em roupas de verão. Meu salário. Todas as lojas usam a estratégia do 99. Todas as etiquetas são assim: 199 com 99, 299 com 99. Eu não compro nada com esses preços. Compraria se fossem valores redondos, 200 ou 300. Então saí para gastar 1.200 e só gastei R$ 8 de estacionamento. Não gosto de ser enganado. Abraço a todos. Ricardo Até porque Leonardo. Ninguém devolve um centavo, exatamente, né? Já viu alguém devolver um centavo? Pois é. Balinha. E o que tu faz daí? Tu pede um centavo? Eu quero meu troco. O certo. Mas é que a gente... A gente se intimida. Paga sempre com o cartão, né? Então não tem difícil de levar dinheiro. Mas ele saiu com R$ 1.200, gente. Mas essa história de pedir um centavo, 10 centavos de troco, a gente se intimida. Mas nós estamos errados. Deveríamos Deveria ser pago. Não vamos nos intimidar nesta hora. É hora de você tentar ser o agraciado com um voucher do valor de R$ 70 para gastar na mini cervejaria Devassa. Hoje é segunda-feira, é de você tentar ganhar de presente esse voucher no valor de R$ 70. A frase, você tem que escrever exatamente como ela será dita pelo Gustavo Vitorino, que voltou de férias, deve ter tomado muita cerveja lá onde estava. Aquele calor lá. Você tem que escrever a frase de uma forma correta, com todas as palavras, com acentuação, enfim, o seu nome completo e o número do seu documento. Hoje vale para quem se comunica conosco através do WhatsApp. O telefone é 999-777001. 999-777001. E a frase é... Nesse verão, vírgula, uma devassa nos lábios e outra no coração. Nesse verão, vírgula, uma devassa com letra maiúscula nos lábios e outra no coração. Ponto. Valendo a partir de agora, 999-777001. Dona Magda, eu queria fazer um rápido comentário. Eu tive a oportunidade de sábado, véspera de Natal, assistir o especial do Roberto Carlos na TV Globo. Você achou lindo? Eu acho lindo sempre. Meu Deus. Eu estava vendo a abertura exatamente a mesma de 40 anos atrás. 40 anos atrás. É um prazer estar mais uma vez com vocês. Isso aí já está decorado, é a mesma coisa. Aí, no momento que entra o Caetano Veloso e o Gilberto Gil, que são duas grandes personalidades, dois grandes músicos, homens com uma extrema cultura, o Gilberto Gil, o Caetano, o Vitorino conhece bem também, e aí ele começou a chorar. Que prazer estar aqui. Aí o Gilberto Gil ficou olhando, assim, achou engraçado aquilo ali. Eu, sinceramente, acho que foi o pior programa que o Roberto Carlos gravou
nesses programas da Rede Globo de televisão. Eu achei lindo a participação. Me permita discordar. Deixa eu falar, com licença. Eu achei o programa fraco. Depois entra o programa do Serginho Grosman com o Erasmo Carlos. O Erasmo Carlos totalmente macróbio. O Fábio Júnior estava meio estranho ali no programa. Realmente... O Fábio Júnior, ele já se repuxou tanto que ele já estranho, não sabe mais se ele está rindo, se ele está chorando, se ele está feliz, se ele está triste. Casamento mesmo? Quantos já foram? Parece que 7 ou 8. Eu achei lindo também, falando do especial do Roberto Carlos, no momento em que ele colocou, eu não lembro o nome da menina. Aquela foi o melhor ponto. A menininha do The Voice, maravilhosa. Deu um baile nele. Deu um baile nele. A música do Michael Jackson. Achei emocionante. Me permitam discordar. Eu acho que nos últimos anos foi o melhor programa musicalmente que o Roberto Carlos fez. E olha que tu implica com o Robertinho. Eu implico mesmo, mas nesse ano ele priorizou a qualidade musical. Trouxe bons artistas, não apelou, não botou funk, não botou sertanojo, não botou nada, botou só... Nos anos anteriores... Todos os anos ele apela para os midiáticos. Não, esse ano ele levou essa menina, essa menininha que, deu um show cantando. Ela foi a melhor coisa do programa. Aí levou Caetano e Gil, uma bela homenagem. A Marisa Monte, ele deu um banho. O Gil deve ser eu gosto da Marisa Monte. Marisa Monte é a melhor cantora brasileira, junto com a Ana Carolina. Mas desse segundo vez. A participação de um grande amigo que eu tenho lá no Rio de Janeiro, Milton Guedes, que toca harmônica como pouco. Ele é saxofonista e toca harmônica na banda do Lulu Santos, o Milton Guedes. Sim. E ele foi convidado pelo Roberto Carlos. Ele tem um álbum, né? Ele é muito bom, aquele cara. Quer dizer, então, esse ano, quem pensou o show do Roberto Carlos pensou, vamos fazer música. E depois a gente faz o resto. Mas música, qualidade musical. Eu achei que musicalmente foi um dos melhores programas dos últimos anos. Eu não assisti, confesso a vocês. Musicalmente. Agora, tô meio magoada com o Roberto. Tá bravo com a Jennifer Lopes. Ele tá super preocupado. A Jennifer Lopes. Eu quero que ele sofra. Tu viu a música que eles gravaram juntos? A música é linda. Aquela conversa dos dois, aquilo soa falso. Ele vai me ligar pra saber o que eu achei. Eu vou dizer, não. Magda, quero mandar um beijo para um amigo meu que está assistindo o programa, Gustavo Reisler, Beijo, obrigada pela audiência. Mandar um beijo pra Luísa também, que tá assistindo o programa. Beijo, Luísa. Tem a Luísa. Vem cá, Luísa, me dá tua mão. É uma menina, uma criança, uma menina. Mas elas crescem. Os funcionários públicos do Rio Grande do Sul deveriam ter os benefícios do IPVA estendidos até a normalização dos pagamentos dos salários e do 13º salário. Isso é uma barbaridade, né? Franco, concordo plenamente. Deveriam ter descontado até do seu salário, entendeu? Quer dizer, parcelado, obviamente. Em vez de descontar, eles deveriam ter direito a pagar com desconto e quando recebesse o salário parcelado, já vinha descontado. Era um jeito de vocês, pelo menos, serem privilegiados. Mas é um absurdo mesmo, né? E essas coisas malucas só acontecem no Brasil. O cara separado na rua toma uma multa porque tá com o IPVA atrasado. Tem o carro preto, e aí o Estado não paga ele. Só um minutinho. Quem vai ganhar de presente o voucher no valor de R$70 é a nossa telespectadora do WhatsApp, a Joyce Feijó, que escreveu a frase exatamente como disse o Gustavo Vitorino. Parabéns, Joyce. Estou enviando um e-mail para tua xará lá da Devassa. A partir de amanhã, ao meio-dia, está à tua disposição. Você usa quando quiser, o dia, a hora que você quiser, dentro dos horários de funcionamento da mini cervejaria Devassa no Shopping Praia de Belas, que funciona no horário do shopping. Obrigado pela sua participação. Desculpa aí interromper vocês. Eu estou educada hoje, né? A gente estava falando sobre essa ambiguidade, essa dicotomia que a gente vive, né? Imagina, funcionário público do Estado ter o carro parado, preso, o que eu acho uma ilegalidade. Porque você não pode prender o carro de alguém porque ele não pagou IPVA. Uma coisa é você multar o cidadão. Deixa eu só dizer uma coisa. Eu não sei se o seu Sinai Castilhos é pai do Carlos, é pai do Yuri, mas, de novo, o seu Sinai está de aniversário. Sexta-feira, o seu Sinai Castilhos já fez aniversário. A gente já mandou abraço para ele, tá? Então, é por isso que eu não estou dando muita ênfase para esse e-mail. O seu Sinai já fez aniversário, ele já foi pai de outra pessoa sexta-feira. Não dá todo dia o seu Sinai Castilhos não pode fazer aniversário. Não dá, né? Sexta ele era pai do Yuri Lemos, agora ele é pai do seu Carlos Marques, seu Sinai.
Como é que é esse negócio? A menos que tenha produção em série, né? Não, produção em série é o Tá, Carlos Marques, não dá. Seu Sinai Castilho já fez aniversário sexta-feira. Não, parece, Cada casa ele faz numa data. Não, parece o Mick Jagger, só quem sabe quantos filhos ele tem, o advogado. Se não bastasse o mito da comunicação Chicão no seu celular, agora a grande apresentadora... Opa! Cris segue o mesmo caminho, lamentável. Eu tava conversando com o Chicão, né, Chicão? Pois é, então é isso que o nosso telespectador James está dizendo. O que vocês estão se falando que nós não podemos saber de nós? Não, nem tenho WhatsApp do Chicão. Ah, bom, então Eu estava no celular vendo as notícias, eu fico na minha timeline do Twitter. Quando eu digo que os telespectadores não gostam que vocês fiquem... Magda, é hora de jogar na Mega Sena, né? Porque aumentou o valor de 200 milhões para 225 milhões de reais. Olha aí, acabou a pobreza, da virada, gente, aumentou. Acabou a pobreza. A da virada eu joguei. Boa noite, Magda. Concordo com o Gustavo, foi um dos melhores programas do Roberto dos últimos anos. Ele estava bem solto e tranquilo. Imagina o Roberto bem solto, igual arroz. Igual arroz, bem soltinho. Só bem soltinho. Que não tava... Escantofone participa do programa, diz alguma coisa. Mas eu tô aqui, querida. Tá aí, cara. Eu sei que tu tá aí. Tô de corpo presente, tô de alma. Tô de corpo presente, parece missa de corpo presente. E aí o silêncio no tribunal. Deixa a Magda no vácuo. Eu quero falar da investigação. As autoridades colombianas encaminharam a investigação sobre a queda do avião da Chape. Eles confirmam, obviamente, foi pane seca. E outros 3 fatores foram característicos desse voo. Excesso de bagagem, que não tinha sido apontado ainda. Meia tonelada a mais do limite suportável pela nave, né? Excesso de bagagem, erro no plano de voo. E o piloto demorou muito tempo para pedir ajuda, para registrar a emergência. 2 minutos antes de cair, ele sinalizou a pane seca. E ele já estava há 10 minutos com 2 motores desligados. São 4 motores, ele desligou 2 motores. Parou. Só que o cálculo que ele fez foi um cálculo errado. Porque quando ele desligou os 2 motores, ele ficou com 2 motores sobrecarregados. E aí o consumo de combustível foi muito mais do que se tivesse os 4 motores ligados. E o que acontece? Como a nave estava com excesso de peso, estava com meia tonelada a mais do limite máximo suportável, Chicão. E eles nunca usam a carga total. O máximo que você vai é até 85%, 90% da carga total da aeronave. Ele estava com meia tonelada a mais da suportabilidade. E aí ele, para economizar combustível, ele desligou 2 motores. E o que os especialistas, os engenheiros de voo dizem? Tem um amigo que é professor aqui da PUC, do curso de Ciências Aeronáuticas PUC, ele disse ele errou feio, porque os 2 motores ficaram funcionando, trabalharam muito mais. No limite, consumiram mais combustível que os 4. Ele era um irresponsável. Ele era um louco. Débil mental, porque ele já tinha feito diversos voos nessas condições e sempre tinha se dado bem. E essa vez ele se deu mal e matou 100 pessoas. 80 pessoas. Ele queimou todas as fichas antes. Olha aqui, ó. Continua o assunto dos radares, tá? Do Pardal, enfim. O Thomas Antônio Gonzaga. Quero corrigir o senhor Vitorino que o Dair entende que por causa do excesso de curvas no trajeto, a velocidade a ser respeitada é aquela que o fabricante considera para salvar os ocupantes de ambos veículos num choque frontal. Esse tipo de choque é o máximo de força de impacto a ser considerado no trânsito. Nessa situação, as velocidades dos veículos devem ser somadas para cálculo de sobrevivência. Deve ser reduzida, assim, as velocidades nesses trechos, como bem entender o Dair, baseado em leis de laboratórios. Na verdade, foi o Bernardo Almeida de Santa Maria que nos mandou isso. Ô, Bernardo, você viajou na maionese estragada. Olha aqui, ó. Nada disso eu falei. Estou falando da Freeway, sentido único, não tem colisão frontal. Não tem colisão frontal, não tem curva. Mas não é Freeway, tu falou que era depois da entrada da Estrada do Mar? Sim, quando você sai da Freeway. É que você vem a 110. Então não é onde tu dissesse. Ainda é sentido. Não é onde o outro entra para a Estrada do Mar. Entra para Osório ali. Não, Magda, foi o que tu disse, não, Magda, se você segue reto pela
pela 101. Pela 101. 101. Aí, se você entrou na Estrada do Mar, quando você Não, eu entra, sei o que tu está falando. Quando você faz a curva, tem um Mas radar. é que tu falou colocado. que era quando tu seguia para... Não, eu falei também da 101, que é uma Arapuca, que é eu entendi 60, o outro 80. lugar que tu falou. 80, não 60, 100. Não, a estrada continua só numa mão. Só numa mão. Vitorino tem toda a razão. Viu? Não. Porque aquilo ali é pra fazer dinheiro. Olha aqui, ó, Everton Tem diz que tirar o aquilo ali. seguinte... Ninguém vai lá tirar aquilo. Por quê? Tem medo, cara? Não, porque aquilo faz dinheiro, Chicão. Mas então arranca. Aquilo alimenta o salário e deve alimentar outras Depois coisas. a população se queixa, não tem dinheiro. Arranca essas coisas aí. Pô, dá uma de homem, né? Essa gente aí só se queixa, crise. E os caras te roubando dinheiro, achacando na rua aí. Essa autoridade não faz nada. E o pior é que na hora de divulgar os dados estatísticos não reduz nadinha. Nadinha, não existe nada, cara. É tudo mentira desses caras. Eles manipulam tudo. Denise Barbieri, nós já falamos sobre o desconto do IPTU, que super desconto de 15%, que será sobre o valor do IPTU atualizado pela URM, que muda só no início do ano. Nós já falamos sobre isso aqui. Acho que quando você mandou muita gente hoje perguntou sobre a possibilidade de recorrer à justiça. Não, e outros estão perguntando no WhatsApp que iam pagar amanhã, estavam decididos, né? Já tinham feito o planejamento para pagar amanhã, mas não sabe se pagam amanhã ou se deixam para pagar mas em e janeiro. também a gente não sabe, porque a gente não sabe o que nós vamos... Isso foi o que foi dito, que foi falado, e aí amanhã pode mudar. Não, foi a entrevista dada pelo futuro prefeito, Nelson Marquesan, hoje, que disse que o pagamento é do dia 3 de janeiro. Dia 4. Dia 4 de janeiro até o dia 30 de janeiro, o desconto será de 15%. Como ele estará no exercício do mandato, ele tem poder para isso, ponto. Como o exercício do mandato hoje é dos Fortunati e o Fortunati tem poder para isso, ele estabeleceu que até o dia 2 é 12% de desconto. Então, assim, quem pagou hoje está quicando de bravo, vou entrar na justiça, vamos não sei o que, pode isso até... precisa da aprovação da Câmara? Não, porque é IPTU. Nunca precisou. Muita gente não vai pagar amanhã. Nunca gente quer precisou, pagar amanhã. Vai sussar o pagamento. Eu ia pagar, cheguei de viagem hoje, eu ia pagar amanhã. Não vou pagar, vou esperar para... Aí se alguém disser, mas não sei o que... A menos que exista um juiz maluco aí que resolva dar uma decisão, mas a justiça não tem nada a ver com Tânia isso. Rosales, concordo totalmente com o Marne quanto ao comentário sobre o show do Roberto Carlos, o pior dos últimos tempos. Tânia Rosales. Não tinha sertanejo, não tinha hip hop, não tinha... Aqui escapou a Marisa Monte, não aguentei e fui dormir. Concordo com o Marne Barcelos. Não assisti. Eu também não vi. Bom, eles devem preferir a Anitta. Agora o cara ir pra televisão pra ver o show do Roberto Carlos no dia de Natal, o cara tem que ter pinico na cabeça, né? Com tanta coisa pra fazer por aí. Sair pra festa aí. Eu assisti. Isso é coisa do cara, já tá na alpaca mesmo. Pra se matar. Olha aqui, ó, eu não li antes. Muito falta de bom gosto. Oi, Magda, não me rasgarei em elogios, pois já o fiz em outra oportunidade no início do ano, mas como sou telespectador assíduo, noto algumas características marcantes de cada um que são muito relevantes na composição do programa. Magda, extremamente competente, mistura simpatia com firmeza, conduz o programa com um chicote em uma mão e um pote de doce na outra. Ultimamente, o chicote tem sido mais usado. Ai, meus dedos. Vitorino, um cara que sabe muito e não esconde isso. Faz uma falta tremenda na bancada quando viaja. Chicão, um homem de bem com a vida, pegador. Narcisista ao extremo. Porém, é um homem firme em suas colocações. Todos acabamos gostando muito dele. Carla, uma conciliadora com um delicioso sotaque de Porto Alegre bem marcado. Cris, dinâmica, consegue interagir com a bancada e levar curiosidades pertinentes a todos os públicos, inclusive aos mais jovens. Jéssica, muito doce, gente boa, mas faísca atrasada às vezes. Marme conhece muito sobre literatura e história, mas gosta de colocar fogo nas brincadeiras com o Vitorino. Vocês são excelente companhia para final de tarde e madrugada. Atenciosamente, Luiz Fernando Silveira, de Pelotas, Rio Grande do Sul. Obrigada, seu Luiz Fernando. Obrigada pelo carinho e pelos minutos que o senhor dedicou a escrever esse e-mail, definindo como o senhor vê cada um de nós aqui. Muito obrigada. Vou adiantar minhas faíscas. Mas não te adianta muito, senão tu nos atropela. Mas, Magda, hoje... Os fãs de Britney Spears levaram um susto quando olharam o Twitter, né? O Twitter da gravadora Sony Music. Porque um hacker invadiu o Twitter e postou lá que a cantora havia morrido. Invadiu o Twitter da Sony, né? Isso, o Twitter da gravadora Sony Music. E
eles postaram uma mensagem dizendo que a Britney Spears havia morrido. Ai, credo. 30 minutos depois, a gravadora se deu conta e postou uma nova mensagem dizendo que aquilo lá era... Só que 30 minutos foi o suficiente para se transformar para ir para os trend topics do Twitter, para as pessoas ficarem desesperadas, porque é uma artista, sim, que tem uma legião de fãs ao redor do mundo, a Britney. Tem, muitos. Mesmo com todas aquelas coisas dela, quando ela é meio pirada. Pelo contrário, ela é as assim... pessoas torcem muito por ela, para que ela dê uma reviravolta, e foi o que aconteceu, né? Ela conseguiu se reerguer. Eu sou uma grande fã dela. Depois dela ter pirado completamente, ter saído de casa até com camisa de força, e os fãs nunca abandonaram a Britney. Sempre torcendo pela plena recuperação dela e o retorno dela, linda e loira, para os palcos. E que voltou. Voltou já. Muito bem. No WhatsApp aqui, ó, não precisa ir longe. Para que serve o Pardal na antiga Castelo Branco, onde tem via separada e não passa ninguém? Rodrigo da Medianeira. Tá aí um exemplo. Tem um ponto que tem que reduzir a velocidade. Sim, bota um redutor daqueles ali com a plaquinha, pronto. Muito bem. Vamos embora, vamos embora. Voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, para mais encontro com você e as notícias da Atualidades Pampa. Até lá. A todos uma boa noite.